Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Lilian Busato e estamos no ar com mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura do combate ao coronavírus, nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares, com especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Pois é, pessoal, vamos conferir os números do coronavírus no Brasil. São 47.897 mortes por coronavírus confirmadas até às 8 horas da manhã desta sexta-feira. Isso aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.204 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 983.359 casos foram confirmados. Então, pessoal, vamos conferir a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o país. No Acre, 77% em todo o estado. Em Alagoas, 79%. No Amapá, 98,73%. No Amazonas, 66%. Na Bahia, 71%. No Ceará, 77,5%. No Distrito Federal, 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública. No Espírito Santo, 85,14%. Em Goiás, 63,5% dos leitos de gestão estadual em todo o estado. No Maranhão, 87,92%. Mato Grosso, 37,6%. Mato Grosso do Sul, 8,8%. Em Minas Gerais, 72%. No Pará, 69%. E na Paraíba, 68% em todo o estado. E continuando com os números, no Paraná, 48% em todo o estado. Em Pernambuco, 75% em todo o estado. No Piauí, 60,5% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 84% na rede pública e 71% na rede privada em todo o estado. Rio Grande do Norte, 83% na rede pública e 63% na rede privada em todo o estado. No Rio Grande do Sul, 72,5% em todo o estado. Em Rondônia, 77,9% em todo o estado. Santa Catarina, 62,2% do sistema público em todo o estado. Em São Paulo, 62,2% em todo o estado. Em Sergipe, 58,9% na rede pública e 96,3% na rede privada em todo o estado. No Tocantins, 60% dos leitos ocupados. Roraima não divulga a lotação dos leitos de UTI do estado. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o governo de São Paulo distribuiu mais de 129 respiradores para hospitais localizados em 22 cidades de diversas regiões do estado. Os novos equipamentos vão permitir a ampliação de UTIs, que são as unidades de terapia intensiva, para garantir o atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus, em estado grave. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, anunciou a chegada de mais equipamentos para os próximos dias. Vamos ver. Até na próxima segunda-feira, mais 500 respiradores chegam, se adicionando aos que nós já temos aqui no estado de São Paulo, superando 3.200 respiradores durante esse período, um crescimento de 130% no número de leitos aqui do estado de São Paulo, com uma capacidade hospitalar que tem aguentado bem e tem crescido ao longo desse processo. Se o estado não tivesse aumentado essa capacidade hospitalar, cerca de 40% já teria estourado dentro da nossa capacidade no estado. Cerca de 2.168 pessoas teriam ficado sem vagas de UTI. Graças ao trabalho do governo do estado, da Secretaria de Saúde, nós conseguimos ampliar esses leitos e temos ampliado ao longo das últimas 2 semanas de forma ainda mais intensa. Com isso, é importante ressaltar, com a transparência necessária, 2 regiões que nesse momento trazem uma preocupação pelo crescente número de taxa de ocupação,
ao longo dos últimos dias. A região de Campinas, que já tem uma ocupação de cerca de 74% nos hospitais públicos e 83% a ocupação da região de Sorocaba. A médica e coordenadora do Hospital das Clínicas, Beatriz Perondi, lembrou os dados recentes da instituição na luta contra o Covid-19. Já completamos ontem 3.000 internações por coronavírus. Como vocês sabem, nós deixamos o Instituto Central exclusivo para o atendimento de coronavírus e assim estamos fazendo desde o dia 30 de março. Então, em 2 meses e meio, nós chegamos a 3.000 internações. Queria contar para vocês que nós estamos com 300 leitos de UTI, nós tínhamos 84 e com um esforço muito grande, com muito suor de todos os colaboradores do HC, com ajuda muito importante da Secretaria, nós chegamos a esses 300 leitos, o que não é nada fácil. Nós transformamos centros cirúrgicos em UTIs, então as salas cirúrgicas tem 2, 3, às vezes 4 pacientes de terapia intensiva dentro de cada sala. Então, vocês imaginam a transformação que tem que ser, tanto a nível estrutural, como a nível de qual colaborador que vai trabalhar naquele local. Nós transformamos enfermarias em UTIs. Então, o pessoal da enfermagem, médicos, outros colaboradores que não estavam acostumados a trabalhar em terapia intensiva, com todo o amor do mundo, com toda a solidariedade, começaram a trabalhar em terapia intensiva. Como é que a gente conseguiu fazer isso em tão larga escala, com 300 leitos de UTI? Nós fizemos treinamentos, nós fizemos supervisões o tempo inteiro, então os especialistas, eles ajudaram quem não era daquela especialidade. Então, nós temos oftalmologistas, nós temos ortopedistas, nós temos clínicos trabalhando em terapia intensiva. Tudo com muita supervisão, com muita responsabilidade, sempre usando a expertise dos nossos especialistas. Então, os anestesistas ajudam na intubação, quem faz terapia intensiva ajuda a supervisionar todos os 300 leitos. É um trabalho exaustivo, desde o pessoal da limpeza, fisioterapia, médicos, enfermeiros. Então, eu estou aqui hoje, na verdade, muito para agradecer aos colaboradores do HC, que realmente estão trabalhando de sol a sol, incansavelmente, para ajudar a cidade de São Paulo. Carlos Carvalho, que é coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, respondeu à Federação Paulista de Futebol que questionou a decisão do governo do estado de liberar os treinos coletivos dos clubes apenas no dia 1º de junho. Vamos ver. Um protocolo que leve em conta as recomendações que nós do Comitê de Saúde fizemos para que um clube profissional de futebol pudesse voltar progressivamente às suas atividades com a maior segurança possível para os atletas, para os familiares dos atletas, para todos contactantes, principalmente fisioterapeutas, médicos, técnicos, roupeiro, o pessoal da cozinha, todos que vão ter contato com esse atleta precisa ter a maior segurança nesse ambiente de trabalho que eles estariam voltando para treinar. Um treinamento indoor dentro de uma academia que esses clubes possuem é diferente do treinamento de campo, do treinamento aberto. E para cada uma dessas situações tem uma orientação para a maior segurança possível. O outro ponto é que todo esse pessoal, desde o atleta até os funcionários do clube, precisariam de uma testagem, inicialmente sorológica, além da pesquisa direta através do PCR, que é aquela técnica daquele tipo de um cotonete que coleta o material lá no fundo da região nasal, lá no fundo do nariz. Esses testes e esse preparo, a ideia foi de que o clube tivesse um intervalo de tempo suficiente para realizar esses testes, orientar aqueles que estivessem positivos para as medidas de maior segurança
para eles e para os seus familiares. E preparar toda essa área, essa estrutura física onde os treinos ocorrem, para que esses atletas pudessem, depois, no caso de 15 dias, iniciarem realmente os treinos que os educadores físicos, os técnicos definissem. Então, esse tempo foi sugerido, foi dado, foi orientado, baseado nas informações que nós do Comitê de Saúde passamos. Carlos Carvalho também respondeu sobre o motivo da abertura dos shoppings e a manutenção dos parques fechados. Com relação a essa parte específica dos parques, de algumas outras atividades ao ar livre, o comitê recebeu algumas solicitações, estamos revendo, baseado nessas solicitações, e na possibilidade de alguns parques ou todos os parques, dependendo de, se for possível, ter as condições de segurança em termos de distanciamento, em termos de contato. Então, isso está sendo estudado atualmente e devemos trazer alguma posição na próxima semana. Às vezes, no shopping center, você consegue um controle melhor desse distanciamento do que você vai conseguir num parque, que é uma região aberta, que favorece aglomerações. Num primeiro momento, o parque foi visto como um local potencial de aglomerações e, como nós não sabíamos como a pandemia iria evoluir nessas próximas semanas com o início da abertura, a primeira posição foi ser um pouco mais cuidadoso no sentido de restrição, porque depois que tiver um grupo de pessoas acumulado, é muito mais complicado você fazer essa diluição das pessoas. No shopping, como a pessoa vai lá para adquirir um bem, você consegue colocar uma restrição na porta da loja, você consegue colocar uma restrição nas diferentes áreas e você tem um controle melhor. E, enquanto a filosofia foi ver o comércio e o consumo na frente das atividades de contato, na filosofia do plano, então, primeiro está se abrindo a parte de comércio e de consumo, porque isso movimenta a economia, e essa parte de contato, onde os parques entram, né? Nesse grupo ficou para depois. Mas estamos reavaliando isso sim. O coordenador de controle de doenças da Secretaria de Saúde, Paulo Menezes, lembrou dos reflexos psicológicos que a pandemia tem causado na população. Saúde mental da população é algo que nós precisamos ter cada vez mais clareza da importância. Só para dar uma ideia, a Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013 pelo IBGE e Ministério da Saúde, teve uma estimativa de prevalência de depressão na população brasileira de 8%. Então, na população adulta, 8% é praticamente o dobro que a prevalência de diabetes. A gente imagina que isso vai aumentar. São 4 grandes grupos com os quais a gente está muito preocupado. Primeiro, dos transtornos depressivos ansiosos, porque por conta do estresse, do confinamento e vários outros aspectos relacionados à quarentena. O segundo é as pessoas com transtornos mentais chamados graves, que têm tratamento crônico, fazem parte das pessoas com doenças crônicas que podem ter interrupção e ter recaída por conta disso. O terceiro é substâncias. Há um indício da indicação, por exemplo, do aumento do consumo de álcool, como eu falei. E o quarto são os profissionais, particularmente os profissionais de saúde. Então, nós estamos monitorando. Nesse momento, a gente ainda vê pouca procura. Acho que as pessoas ainda estão mais preocupadas em ficar no isolamento do que buscar ajuda, né? Mas nós esperamos que nos próximos meses isso comece a aflorar. Essa é a nossa perspectiva. Como é que a gente monitora isso? Além do atendimento, também nós temos hoje, por exemplo, em andamento, uma pesquisa pela Secretaria de Saúde de doenças crônicas, um inquérito populacional que está sendo feito, coincidentemente,
ao longo da epidemia, talvez a gente tenha algumas indicações sobre o comportamento em relação a sintomas psíquicos a partir desse tipo de inquérito. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Sérgio Marques, que é subgestor nacional das aldeias infantis SOS Brasil. Ele nos fala aí sobre como a pandemia afeta a vida dos imigrantes. Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp. Obrigada aí por ter aceito o convite para participar. Sérgio, você poderia dar um cenário geral hoje de quantos refugiados venezuelanos o Brasil acolheu já? Olha, já passaram pela fronteira mais de 250 mil venezuelanos, né? Hoje, nós temos cerca de 120 mil vistos humanitários, tanto de refúgio como de residência, para os que solicitaram na fronteira. A gente sabe que a Organização de Aldeias Infantis SOS do Brasil, né, ela oferece acolhimento e assistência de famílias venezuelanas. Como que é feito esse trabalho? O senhor podia dar um panorama geral para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, as aldeias infantis, através do seu projeto humanitário e de emergência, ela desde 2018, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas, com a Acnur, ela acolhe venezuelanos. Esse acolhimento ela se dá em 9 estados brasileiros, e nós disponibilizamos 500 vagas para atender a famílias com crianças, adolescentes, para mulheres que chegam sozinhas ou para mulheres que chegam para famílias monoparentais, né? E também para casos de proteção e de saúde. Então, desde 2018, nós recebemos essa família através do Programa de Interiorização do Governo Federal, que encaminha isso tudo dentro de um protocolo que é verificado antes dessas famílias embarcarem para esses estados onde nós atuamos, desde a documentação legal até todas as vacinas, e eles também têm que cumprir um período de quarentena após as vacinações. E desde 2018 nós já recebemos mais de 2.000 pessoas, né? Mais de 2.000 venezuelanos. Isto representa em torno de 460 famílias que nós acolhemos durante este período. Sérgio, como é que está o trabalho aí junto a essas famílias de imigrantes durante a pandemia? Assim? Ficou mais difícil? Como é que está a situação? Dá um panorama para a gente. Olha, a dificuldade que nós estamos enfrentando é a mesma dificuldade que toda a população brasileira enfrenta com essa pandemia, desde as situações de desemprego, de cumprir os isolamentos sociais. Muitos municípios entraram em lockdown. Boa parte dessas famílias também perderam seus empregos, porque a área de serviços ela foi muito afetada, né, com o fechamento de shoppings, de restaurantes e de outros setores importantes da economia, para que a gente pudesse achatar essa curva, né, de infecção no Brasil. As aldeias infantis ela teve que se rever muito dos seus processos, até também por conta desta situação de isolamento e de todos os cuidados que nós temos que ter. Desde que iniciou a pandemia, as aldeias infantis ela elaborou um protocolo onde nós todos, tanto colaboradores como os beneficiários que atuam, nós seguimos, até porque os nossos serviços eles são continuados, eles não pararam, porque a gente trabalha com acolhimento, né? Além do trabalho que nós fazemos com as famílias venezuelanas, nós temos todo um trabalho que nós fazemos com crianças, adolescentes e famílias brasileiras também. Então, nós tivemos que se adaptar a este novo momento, a esse novo cenário que nós estamos enfrentando. E tivemos que rever vários processos de trabalho com as famílias venezuelanas.
Já tivemos algum caso de Covid-19 entre as famílias venezuelanas atendidas por vocês? Não, até o momento a gente não teve nenhum caso. Como eu te falei, desde o início nós iniciamos um protocolo com todas as famílias, desde a distribuição, né, de material de higiene, de orientações. Os nossos técnicos orientam diariamente os venezuelanos, essas famílias que estão acolhidas conosco, como também todos os equipamentos de proteção, quando eles precisam sair. Então, todos esses procedimentos eles foram muito importantes para que a gente não tivesse nenhum caso de contaminação entre eles durante esse período que nós estamos vivendo. E os venezuelanos que chegaram após esse período, nós mantivemos um espaço de isolamento, né, onde eles, antes de acessar as outras famílias que já estão, eles passam por um período de isolamento para que depois ele possa se integrar à comunidade. Sérgio, amanhã é celebrado aí o Dia Mundial dos Refugiados, né? A gente pode dar um panorama de como essa questão dos refugiados, de uma maneira geral, está aqui no Brasil, né? A gente tem recebido aí venezuelanos, sírios, de vários países africanos. Como é que está a situação aí? Qual que é a sua análise? Olha, o Brasil ele tem uma legislação bastante avançada, né, em termos de acolhimento de refugiados e de migrantes. Até porque essa questão do refúgio desde 2017, né, que foi a nova lei do refugiado, ela é tratada como um direito humano. E nós temos recebido, né, muitas solicitações de refúgio no Brasil, né, só de venezuelanos já entraram no Brasil mais de 250 mil, 120 mil já receberam esse protocolo, mas nós temos aí também uma demanda muito grande de venezuelanos de outros países que chegam frequentemente ao Brasil, principalmente dos países que estão em conflito, né, em conflitos armados. A situação da crise humanitária ela difere muito normalmente das situações de refúgio que nós recebemos no nosso país, que a grande maioria são conflitos armados. Mas existe um fluxo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de refugiados, de deslocamento de pessoas, muito pelo conflito armado. Aí a gente tem a guerra da Síria, que há 8 anos, né, ela vem movendo pessoas, é o maior deslocamento humano, né, de pessoas por conta de um conflito, e nós agora temos esse deslocamento de venezuelanos, que estima-se que mais de 4 milhões de venezuelanos eles já se deslocaram entre os países da América do Sul. Sérgio, nós temos também os haitianos, né, que é um contingente bastante importante aí de imigrantes que a gente tem por aqui, não só em São Paulo, mas muitos foram para o sul também do país, né? Exatamente. Nós tivemos em 2011, 2012, um fluxo intenso de haitianos, principalmente na fronteira ali com o Acre, né, em Brasilé, onde aconteceu o maior fluxo, e a partir daí os venezuelanos, os haitianos, eles migraram para outras regiões do país. Então, essa é uma segunda onda migratória, né, forte que nós temos no nosso país, e isso obrigou o país, de toda forma, a se adequar a essa nova realidade de fluxos migratórios intensos de outros países por situações humanitárias. Qual que é a perspectiva, né, dessas migrações, da chegada de novos imigrantes aí para os próximos meses e próximos anos, né? É uma coisa também difícil de saber, né? Porque estoura um conflito em algum lugar, ou tem alguma crise humanitária, ou as pessoas não têm boas condições no seu país e vêm para cá, como é o caso dos venezuelanos, dos haitianos, tem os conflitos armados na África, né? Tem, acho que, Senegal, pessoal de Senegal. A gente tem intercâmbio, né? Por exemplo, com angolanos também, mas aí eles vêm numa outra situação, né? Não vêm exatamente numa situação de refúgio, muitos vêm para estudar nas universidades brasileiras, né? Queria que você desse um panorama mesmo aí de migrações aí e as perspectivas futuras dessa questão.
Olha, infelizmente a gente está atualmente com um dos maiores fluxos de deslocamento de pessoas, né, de seus países de origem para outros países, né, 90% desses deslocamentos eles são por questões de guerra, né, entre países. O Brasil ele está muito bem estruturado em termos de legislação, como te falei, nós temos uma legislação muito respeitada lá fora, muito elogiada lá fora, de recepção por tratar o venezuelano dentro dessa ótica de direitos humanos, né? Então, todo e qualquer refugiado que ele quando ele chega no Brasil e ele pede provisoriamente, né, um protocolo de refúgio ou de residência, automaticamente ele passa a ser de responsabilidade do governo brasileiro. E a partir daí, a partir desse momento, ele recebe uma documentação brasileira e ele tem direito, ele tem acesso a todos os serviços e programas que os cidadãos brasileiros têm direito, né? Como a assistência social, saúde, educação. Então, a partir desse protocolo temporário, aí ele começa então a buscar o visto de residência permanente no Brasil. Tá certo. Eu gostaria de agradecer o Sérgio Marques, que é subgestor nacional das aldeias infantis SOS no Brasil. Obrigado aí pelo panorama aí da situação aí das migrações durante a pandemia, Sérgio. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês e falando sobre esse tema que é tão importante. E é importante ressaltar que os brasileiros eles são muito receptivos, né? Então eles acolhem muito bem. O Brasil ele foi construído, né, por imigrantes. Em todas as regiões do país nós temos imigrantes que ajudaram a construir esse nosso imenso país. E o Brasil ele é muito receptivo. Nós temos uma legislação que acolhe, né, refugiados, e nós esperamos que o ideal seria que cada pessoa ela tivesse o direito de permanecer no seu país, né, e de escolher. Mas hoje as fronteiras são abertas e o importante é que nós acolhemos essas pessoas e possamos apoiá-las para que elas tenham um futuro, deem continuidade à sua vida depois de tantas perdas. Tá certo. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. Bem, pessoal, continuando aqui no Jornal da Rede Alesp, um estudo feito por pesquisadores brasileiros para comprovar a segurança e eficácia da trombectomia mecânica no Sistema Único de Saúde, o SUS, para tratamento de casos agudos de acidente vascular cerebral, o AVC, isquêmico. Foi publicado pelo The New England Journal of Medicine, que é uma das mais prestigiadas revistas na área de medicina. Resultados de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Rede Brasil AVC, o estudo Resiliente sugere a adoção do tratamento na saúde pública no Brasil. O acidente vascular cerebral isquêmico é o tipo mais frequente de AVC que ocorre quando um vaso sanguíneo que irriga o cérebro é entupido por um coágulo ou trombo. Quando esse entupimento ruptura do vaso, o AVC se torna hemorrágico, o que ocorre em 15% dos casos. Segundo aí um documento, esses resultados e essa publicação são muito importantes aí para o Brasil, porque colocam o país no cenário internacional na revista médica mais importante do mundo. Segundo a Rede Brasil AVC, o uso do catéter já ocorreu em 68 hospitais privados do país e é uma realidade na rede pública de outros países, como o Canadá e o Chile. A adoção da trombectomia no SUS depende da aprovação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC. O estudo já foi submetido à CONITEC e aguarda aprovação. Vamos para mais entrevistas, Lili. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Emídio de Souza, do PT. Ele nos fala aí sobre as propostas do deputado aí, né, o projeto 350/2020, o projeto que foi aprovado, vai para a sanção do governador João Dória. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp e obrigado por ter aceito o convite de participar.
Olha, muito bom dia a vocês, viu? Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês. Deputada, a gente sabe que o projeto 315 de 2020, foram incluídas propostas de 65 deputados, entre eles o senhor. O senhor poderia falar um pouco dos itens que foram incluídos no projeto de sua autoria, por favor? Olha, eu incluí o principal foi com relação à hospedagem de profissionais de saúde. Você sabe que os profissionais de saúde, eles muitas vezes trabalham no hospital, em algum hospital, ou UBS, ou pronto-socorro, e eles atendem pacientes de coronavírus e depois, para voltar para casa, eles acabam levando um risco para a família. Muitos deles não podem voltar para casa e necessitam de ser hospedados próximos ao hospital que trabalham. E ali você, vamos dizer assim, você está preservando não só o profissional de saúde, como seus familiares também. É uma coisa importante, né? Se não for feita essa oferta, ele vai ter que voltar para casa e vai acabar contaminando a sua família. Então, e também outra coisa assim, a rede hoteleira, nesse período, ela está esvaziada, então é possível negociações a preço muito baixo na rede hoteleira das grandes cidades. Então, o primeiro intuito a primeira ideia que foi aprovada nesse projeto da minha autoria é esse. A segunda é fornecimento de EPIs para todos os funcionários da área de saúde. Porque não é apenas a enfermeira, o médico que está ali, né? Desde que ele chega na recepção, passando pelo pessoal de limpeza, o paciente, ele pode estar contaminando alguém, né? Então, nós ainda, 3 meses depois da pandemia, nós ainda temos notícias de hospitais públicos que não fornecem corretamente os EPIs. O deputado, como é que o senhor, então, como que vai funcionar a implantação da proposta de hospedagem, né? O senhor acabou de falar dos EPIs e sobre a hospedagem dos profissionais de saúde. O senhor já tem uma linha de ação, como vai funcionar esse mecanismo? Olha, o governo do estado, ele terá que regulamentar essa lei, né? Primeiro vão aguardar a sanção do governador João Dória. Após a sanção, ele vai ter que regulamentar, dizer exatamente como será. Então, provavelmente, qual é a secretaria que vai cuidar disso, né? Eu imagino que seria a Secretaria de Assistência Social. E vai ter que entrar em contato com a rede hoteleira, vai ter que fazer um chamamento público para ver que hotéis que oferecem vagas, vai ter que compatibilizar isso com as regiões onde tem hospital. Aí é um procedimento que aí não é mais papel da Assembleia, aí é papel do Executivo que vai ter que cumprir, né? Deputado, sobre a garantia de fornecimento de máscaras, EPIs para os trabalhadores que fazem atendimento público, né? Essa medida de segurança sanitária pode trazer aí mais tranquilidade para os trabalhadores do setor. Esse item da lei poderia ser estendido aí para um período maior, uma vez que o contato com o público oferece aí riscos de contágio? Olha, essa questão de EPIs é uma coisa que é fundamental para quem trabalha na saúde pública. Eu estabeleço muito contato com os profissionais de saúde pública, sempre tive e continuo tendo. E para eles é vital, porque são muitas as doenças que podem contaminar as pessoas, não é apenas, agora a Covid-19. Então, o fornecimento de máscaras, de luvas cirúrgicas, é muito... Eu me lembro quando na época eu era prefeito de Osasco, uma vez me espantou a quantidade de luvas que se usava num dia no hospital, era algo em torno de 5.000 luvas. Eu falei, mano, não está tendo problema, não? Aí fui conferir, era mais do que isso mesmo, porque cada procedimento tem que trocar, sabe? Então, assim, tem prefeitura e tem governo de estado que, para economizar, acaba não fornecendo. Falei, esse procedimento não precisa, mas precisa. A gente não pode brincar com essa situação. Eu acho que onde a gente puder oferecer ideias, né? Eu, além dessas ideias, dessas propostas, melhor, que foram acolhidas no projeto 350, eu propus outras coisas que eu considero importantes, entendeu? Eu acho que o que você puder propor, e propor coisas factíveis, né?
Eu propus, por exemplo, que houvesse, eu apresentei projeto de lei para que houvesse testagem em massa de Covid-19 nos presídios de São Paulo. É preciso, isso aí os presídios são os locais de grande possibilidade de disseminação do vírus. Então, testar em massa ali é uma coisa vital, né? Eu propus também que o Estado garantisse seguro de vida para os profissionais de saúde que trabalham diretamente com Covid-19. Porque a quantidade não é pequena as pessoas que têm perdido a vida por conta da disposição. Eles poderiam se recusar, falar, eu tenho estabilidade no emprego, não vou fazer isso aí. Não, eles estão enfrentando. Então, além de homenageá-los e fazer tudo, nós temos que oferecer a eles algumas garantias da vida deles, né? Quer dizer, você não vai correr risco de vida à toa, você vai ter algum tipo de retorno por isso também, né? E eu apresentei também a proposta de gratificação de insalubridade para servidores da saúde que trabalham no SUS, sabe? Porque é impressionante, eles trabalham nisso e muitos deles não têm insalubridade, né? Então, são propostas que visam melhorar, sabe, o sistema de saúde para o atendimento melhor para a nossa população. Deputado, como que o senhor avalia a redação final do projeto? Olha, eu participei intensamente desse projeto, eu avalio que ficou... Você num projeto de autoria coletiva, onde participam mais de 60 deputados, né, quer dizer, quase 2/3 da Assembleia participaram tiveram propostas acolhidas, todos os partidos participando. Quer dizer, para você chegar num entendimento desse, não é fácil, todo mundo tem que abrir um pouco mão daquilo que queria, né? Eu queria outras coisas, né? Mas eu acho que foi um avanço, acho que foi importante, acho que a maior parte dos pedidos dos deputados foram acolhidos. Aquilo que não dava acordo por uma razão ou por outra, ou que o líder do governo achava que não seria aceito pelo governo, nós fomos tirando, o projeto feito foi um projeto possível para a gente oferecer a São Paulo instrumentos para poder trabalhar melhor a questão do coronavírus. Deputado, a gente vê que o projeto tem muita coisa, eu estava lendo ele ontem, é um projeto bem completo, né? Tem várias previsões e tal. Como é que as ações adotadas aí pelo Parlamento estão contribuindo para reduzir os impactos da pandemia? Olha, a Alesp já vinha de um período de ajuda, né? Houve projeto de redução dos salários dos deputados, né? e corte de outros recursos da Assembleia, né? de investimentos da Assembleia no seu orçamento próprio, e achei que foi importante. Já foi a primeira. Essa aqui agora, ela oferece a São Paulo uma ideia muito melhor para as coisas funcionarem, muito mais instrumentos. Agora, eu acho que o combate do coronavírus em São Paulo, ele vem sendo feito, não é inegável, não se compara a ação que o governo de São Paulo faz com a ação que o governo federal faz, sabe? É muito mais ativa. Agora, acho que tem que melhorar, né? Acho que São Paulo, por exemplo, a grande São Paulo continua com números elevadíssimos, a capital também. O caso de Osasco, que é a minha cidade, ela trabalha ainda, ela é a segunda com número de infectados no estado, sabe? Já passou de 420 óbitos na cidade. E isso é uma coisa que ainda é crescente. Eu acho, por exemplo, que foi um erro do governador a história de reabrir o comércio agora ainda durante a pandemia, na subida da pandemia. A pandemia não chegou, não tem nenhum indicativo que ela chegou no seu pico, que ela precisa ainda ser, vamos dizer, ser combatida. Então, eu acho que não vai ajudar, né? Não houve, por exemplo, a comunidade científica de São Paulo, do Brasil, tem condenado quem tem aberto o comércio antes da hora. Sabe? É fácil? Claro que não é fácil. Mas nós estamos lidando com vidas humanas, nós estamos no meio de uma guerra, nós precisamos primeiro resolver esse problema, né? Vai ter um problema econômico? Vai. As pessoas vão precisar de ajuda? Vão. Não tem jeito.
Agora, acho que, do ponto de vista de preservação das vidas humanas, essa medida foi na contramão do que deveria ter sido feito. Deputado, como o senhor acabou de falar, né, as fases são, eles colocaram cores, né, e hoje São Paulo se encontra, acho que na cor laranja. Na sua visão, o senhor acredita que pode ter um retrocesso e a gente voltar de novo para a fase vermelha, ainda com mais seriedade do que a gente, do começo dessa pandemia? Olha, todos os lugares do mundo, o Brasil teve uma vantagem sobre os outros países do mundo, que é que a pandemia chegou aqui depois de ter arrasado países, de ter feito, vamos dizer, ter tido um efeito dramático em muitos lugares. Então, o Brasil teve chance de aprender com o que aconteceu nos outros lugares. Quando ela chegou aqui, ela já tinha passado na China, na Ásia toda, tinha passado na Europa toda, tinha causado uma tragédia na Europa, tinha passado nos Estados Unidos. Quer dizer, nós tivemos tempo, ela chegou aqui com 2 meses de atraso em relação aos demais países. Então, ela tinha tempo de organizar, já sabia o que tinha dado certo nos países e o que não tinha dado certo. E aqui, por conta da briga entre governos, federal, estadual, municipais, acabou não criando uma estratégia única de combate ao coronavírus e acabou levando a um problema isso. Então, eu acho que aqui nós vamos ter um problema ainda um pouco prolongado, entendeu? Infelizmente. São Paulo, eu acho, por exemplo, o negócio da abertura, os lugares onde tem sido aberto antes da hora, tem tido repique, sabe? Há uma expectativa entre a comunidade científica de ver o que vai acontecer com os números de São Paulo no final desse mês de junho, que terá feito 2 semanas, mais ou menos, da reabertura. Agora, as imagens e vamos dizer assim, as notícias, as imagens que nos chegam de centros comerciais, né? Em São Paulo, 25 de março, sabe? No Centro Comercial de Guarulhos, Antônio Agu em Osasco, na Lapa, Santo Amaro, tem sido de lotação excessiva de pessoas, regras pouquíssimo respeitadas. Isso aí não tem como não ter consequência. Infelizmente, é isso que tem acontecido no mundo. Certo, a gente gostaria de agradecer ao deputado Emílio de Souza, do PT. Muito obrigado aí, parabéns pela iniciativa aí do projeto, né? Que é um projeto bastante amplo. Como eu falei, é um projeto que ajuda aí nesse momento da pandemia. Ok, gente, muito obrigado. Cuidem-se. Os ouvintes também se cuidem. E obrigado pelo espaço aqui nesse importante veículo de comunicação. Bom dia e bom final de semana a todos. Bom dia para o senhor também, para todos. Obrigado, deputado. Bem, uma notícia que gera esperança aí, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou aí que a possibilidade de uma provável vacina contra a Covid-19 pode estar aí em fase adiantada. É realmente uma boa notícia, né, Lili? Sim. Estados Unidos, China e Reino Unido estão bem perto de concluir os estudos. Alguns deles já estão na fase de testagem avançada em humanos. Se aprovada, a OMS quer disponibilizar a vacina primeiramente a profissionais da saúde, idosos e pessoas com comorbidades. Alguns especialistas acreditam que a vacina contra a Covid-19 pode imunizar por 1 ano. As vacinas candidatas já foram aplicadas em centenas de pessoas. Agora, a etapa é aplicá-las em milhares de pessoas, o que pode levar muito tempo. Pela pressa, pesquisadores tentam agilizar o processo. Eles acreditam que possa ser possível a distribuição de uma vacina eficaz contra o coronavírus até o fim do ano. Lília, a gente nunca teve uma corrida para a vacina mais rápida que foi aprovada pelas autoridades de saúde, ela demorou 4 anos. Eu acho que pela primeira vez nós temos aí a vacina chinesa, a americana, tem Oxford, se eu não me engano, também está pesquisando, né? Na Inglaterra eles estão em fase adiantada. É provável
que nós tenhamos várias vacinas e tal. E vai ser a primeira vez na história, se caso as vacinas forem aprovadas, se caso der certo, né? Aqui no Brasil, o governador João Dória anunciou outro dia essa parceria com a China. Com a China, sim. 9 mil brasileiros, né, vão participar desse estudo, porque agora, igual a gente falou agora aqui, está na fase de testar milhares de pessoas. Então, são 9 mil pessoas aqui testando. E eu acho que o Brasil vai ser prioridade até pelo número de casos também. E eu acho que a gente vai ter pela primeira vez uma quantidade de vacinas, 2 ou 3 aí vacinas, e nós vamos ter uma vacina rápido, e isso vai mudar muito a forma como a medicina vai encarar essa produção de vacinas. Acho que apesar da gente estar isolado, acho que é um momento bastante interessante. Lógico, a gente está perdendo aí milhares de vidas, né? Isso é irreparável. Isso é irreparável, sim. As coisas que as pessoas estão passando e tal. Mas a medicina está avançando muito nesse período e isso vai ajudar a salvar vidas lá no futuro. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o dentista Daniel Neves. Ele nos fala aí sobre teleodontologia. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito o nosso convite de participar. Daniel, bom dia. Eu acho que ele está sem áudio. Está sem áudio. Daniel, vê se você consegue ajustar o áudio aí. Você está sem áudio. Vamos esperar um pouquinho. Né? A gente está falando muito de telemedicina. Aqui, ó, tem teleodontologia, né? Teleodontologia. Isso para mim é novo. Também é novo. Eu quero saber tudo sobre essa história. Também. Daniel, você nos ouve? Você consegue? Tá bom. Vamos continuar aqui, ó. Ele tá com problema lá com o áudio dele, normal nesse momento de internet, né? Ainda mais ao vivo. Então, Lilian, o que você acha desses avanços da medicina, né? A gente falamos aí de vacinas. Sim. A gente tem falado todos os dias sobre telemedicina e agora tem a teleodontologia. Estudos EAD que já vinha vindo, né? A gente começou ali lá atrás, mas hoje é o que é mais aplicado, né? Eu acredito que esse mercado agora de teles, né? O mercado virtual que a gente fala, tudo ensinos à distância, o problema que você acabou de falar, os estudos. Tá vindo para ficar, né, Luciano? Tá vindo para ficar e vai tomar uma grande parte aí do mercado presencial. O pessoal já está de olho nisso, já está comprando essas empresas e tal. Bem, voltamos aí com o doutor Daniel. Daniel, você consegue ouvir a gente? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem agora? Legal, estamos ouvindo. Estamos. Bom dia, Daniel. Obrigada por ter aceito o convite para participar, tá? Daniel, o que é... Prazer é todo meu, agora com o microfone funcionando. O som é muito importante para a gente fazer teleatendimento. Com certeza. Sim. Bom que você já vai se adaptando. Explica para a gente o que é a teleodontologia. Isso é novo. A gente estava conversando aqui, a gente não sabe o que é isso. Explica para a gente tudo que vem aí com essa inovação aí na odontologia. Legal. A teleodontologia ela já vem sendo estudada, analisada já há vários anos. Com a chegada da pandemia, durante essa época que nós estamos vivendo agora nos últimos meses, veio à tona ainda mais esse assunto, né? De nós termos a dificuldade de fazer os deslocamentos e ainda termos que promover a saúde bucal, que é extremamente importante nesse momento. Então, o Conselho Federal de Odontologia ele fez uma resolução até agora regulamentando o uso da teleodontologia. Obviamente, existem os casos específicos onde a gente pode fazer odontologia, que é uma situação que eu faço, no meu caso, no meu consultório, com a ortodontia, né? A movimentação dos dentes, eu consigo fazer um acompanhamento desse paciente à distância. Ô, doutor, e quais os tipos de tratamentos que são possíveis na teleodontologia? Porque quando a gente pensa em tratamento dentário, né, é uma coisa bem, assim, muito distante antes da nossa realidade. Imaginar um tratamento dentário ou um atendimento, né, com um dentista à distância. O senhor poderia falar os tipos de tratamento que são possíveis para aplicar, né, a teleodontologia? Sem dúvida, a gente tem que distinguir, né, os tipos de tratamento. Logicamente, se você tem uma dor de dente, se você fratura um dente, quebra um dente, você está em uma situação de urgência ou emergência, e aí você precisa ir até o cirurgião dentista. Mas no momento como os dias de hoje, onde a gente evita o máximo possível o deslocamento, existem vários tratamentos onde nós conseguimos, através de imagens, através de troca de textos, poder identificar as necessidades do paciente.
paciente. O que a gente vê muito hoje em dia é a parte de estresse, em virtude dos dias que estamos vivendo, dores orofaciais, e esses tipos de situações podem ser conduzidas através da teleodontologia. O tratamento ortodôntico, que é o que eu faço, as técnicas de ortodontia cada vez mais são utilizadas para você poder ver uma menor quantidade de vezes o paciente. Então, se você conseguir monitorar o paciente através de uma fotografia ou vídeo, ou até um app, é possível de você fazer o diagnóstico em seu consultório, fazer o plano de tratamento em seu consultório e aí você fazer o monitoramento desse tratamento de um paciente à distância, seja ele na sua própria cidade ou em outra cidade mais distante. Como é que vocês estão vendo esse avanço? Eu acho que a gente, como em todas as áreas, né, a gente vai viver um novo normal. Claro que todo novo avanço e toda nova notícia, ela gera preocupações, né? É lógico que você não pode generalizar o atendimento odontológico à distância, você precisa regulamentar ele, e é isso que o Conselho Federal e os nossos conselhos vêm atuando durante esse período de uma maneira muito afirmativa, para que a gente possa continuar promovendo saúde bucal, né? Em um momento onde você tem dúvidas, você tem incertezas, você precisa da ajuda de um profissional de saúde bucal, e os dentistas, eles estão ali na área o mais próximo possível do grande problema que a gente está vivendo hoje em dia, e eu vejo com bons olhos. Eu acredito que a gente vai poder otimizar utilizando a tecnologia, fazendo com que os deslocamentos do paciente de sua casa até o consultório sejam os mínimos possíveis, mas da melhor maneira possível. O importante é otimizar esse tratamento. Ô Daniel, a sua clínica já vinha adotando esse sistema de atendimento antes da pandemia, ou isso foi uma realidade agora que você está aclopando, né, dentro do isolamento social? Na minha especialidade, na ortodontia, existem as técnicas onde, por exemplo, na ortodontia a gente sempre é acostumado a dizer que o paciente vai no consultório uma vez por mês. Mas existem técnicas onde você pode ver o paciente a cada 3, 4, 6 meses de intervalo. Então, essas técnicas já são utilizadas na ortodontia há bastante tempo, onde você consegue fazer o tratamento do paciente em um número menor de visitas. O que eu uso já no consultório há um bom tempo é a otimização desse monitoramento, né? A gente utiliza a tecnologia para eu poder ver o progresso do paciente, ele mesmo estando longe do meu consultório. E aí eu via ele a cada 3 meses, 4 meses. Agora, onde a gente está numa situação onde, basicamente, aqui em Curitiba, a partir do dia 20 de março, os consultórios fecharam, agora os consultórios retomando, mas alguns pacientes não retornaram ainda desde março, mas eles precisam ter a garantia de que tudo está indo bem. Então, nós trocamos mensagens, vídeos, fotos, para poder dar essa segurança para eles. Então, nesse momento da pandemia, isso ficou muito mais frequente. E é um momento onde, muitas vezes, uma palavra e uma conversa com o profissional já traz um alívio para o paciente, já traz aquela situação de alívio que ele precisa nesses dias de tanta tensão que a gente tem vivido. As pessoas têm se adaptado, Daniel, têm se adaptado bem à teleodontologia? Sim, a resposta é muito bacana, porque sempre existe a dúvida, né? Será que está tudo bem com o meu aparelho? Será que está tudo bem com os meus dentes? Puxa, a minha gengiva está sangrando, eu quero tirar uma dúvida, mas, poxa, eu estou com medo de ir até o meu dentista, eu não vou me deslocar até o meu dentista. Né? Então, a gente poder, durante esses intervalos de consultas, poder dar essa assistência para o paciente é muito bom. A gente tem tido um feedback, aí, um retorno muito positivo dos pacientes. Né? Desde o início dessa pandemia, o que mais a gente tem feito ao longo dos dias é trazer informação aos pacientes. E o que nós estamos cada vez mais aprendendo com o desenrolar dessa pandemia, semana a semana, é trazer novas informações. E vocês sabem bem aí que as informações muitas vezes são conflitantes e a gente precisa otimizar isso, precisa resumir tudo isso de uma maneira bem didática para passar para o paciente e passar tranquilidade. Ô Daniel, vamos pensar num pós-pandemia. A gente sabe que muitas áreas elas vão adotar e vão permanecer com esse tipo de, esse estilo hoje de atendimento. Você acha que a teleodontologia, após a pandemia, ela tende a se encerrar e voltar, né, ao nosso modelo presencial? Ou ela deve continuar e cada vez aumentar esse sistema dentro da odontologia?
Eu acho que vai aumentar, eu acho que vai ter uma adaptação de conscientização, tanto dos pacientes quanto dos cirurgiões dentistas, que você não tem a necessidade de ver tantos pacientes todos os dias, você consegue otimizar esse fluxo de pacientes, você consegue fazer tratamentos extremamente bem feitos com o menor número de visitas, você consegue, por exemplo, na ortodontia, a utilização de alinhadores ortodônticos, que é o que vem sendo utilizado com a tecnologia de uma maneira extremamente positiva e eficiente e com custos hoje excelentes, onde anos atrás, como tudo na tecnologia, os custos são muito altos. Mas a tecnologia, com o passar do tempo, vai fazendo com que o custo reduza significativamente. Então, nós podemos lançar mão de tratamentos muito mais confortáveis, muito mais eficientes, mais rápidos e de uma maneira que traz conforto para o paciente e praticidade para o paciente. Eu acho que abre a cabeça aí de muitos profissionais a um novo horizonte aí que a gente vai ter mudanças, com certeza, também no setor da odontologia. Daniel, uma questão importante nessa história toda é a higiene bucal, né? Geralmente o dentista com o paciente no consultório vai ver aí se o paciente está fazendo a higiene bucal de uma maneira correta. Como que funciona isso na teleodontologia? Se é possível verificar isso durante a teleodontologia? Você consegue, através de relatos do paciente, através de fotografias, você consegue observar, por exemplo, inflamações de gengiva, sangramentos aparentes de gengiva. Claro que num atendimento presencial, você consegue diagnosticar aquilo com muito mais precisão. Você tem aí diagnósticos diferenciais e números de patologias. Mas num momento agora de pandemia, onde você acaba ficando mais em casa e você precisa saber a hora onde realmente é necessário sair de casa, a gente consegue filtrar de uma maneira bastante eficiente os problemas, principalmente de escovação de dentes, gengivite e a parte de falha na escovação. E aí, através de inúmeros vídeos que nós possuímos e conseguimos enviar para o paciente, ele consegue ter essa orientação de higiene bucal através da internet. E com isso ele consegue fazer uma higiene muito mais adequada em casa, fazendo com que melhore a sua saúde bucal, o que consequentemente vai melhorar a sua resistência a, eventualmente, você ter aí a infecção pelo vírus. Tá certo, gostaria de agradecer ao dentista Daniel Neves, né, falando aí sobre teleodontologia, um segmento novo. Obrigado pelos esclarecimentos, Daniel. Valeu, muito obrigado, um bom final de semana para vocês, cuidem-se todos, fiquemos bem, logo tudo passará. Um abraço. Amém, amém. Vamos continuar aqui, Lilian, a cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Soumya esse nome aqui vai me pegar, Soumya Swaminathan. Soumya Swaminathan declarou ontem, quinta-feira, que espera ter algumas centenas de milhões de doses de uma vacina para a Covid-19 até o fim do ano. Nenhuma foi aprovada até agora, mas há cerca de 10 sendo testadas, disse aí a Swaminathan. Há pelo menos 200 vacinas candidatas em algum estágio de desenvolvimento, afirmou Swaminathan, mas há 10 sendo testadas em humanos. 3 dessas estão entrando em uma fase 3 e a última nas próximas semanas. Estamos entrando em uma outra fase agora, testes de fase 3, que são aqueles que vão provar definitivamente se uma vacina é eficaz e segura, explicou Swaminathan. Com os resultados da fase 3, acrescentou a cientista-chefe, já é possível passar à produção em massa das vacinas. Se nós tivermos sorte, haverá 1 ou 2 candidatas que darão certo antes do fim do ano. Eu estou esperançosa, estou otimista, mas o desenvolvimento de vacinas é um empreendimento complexo. Vem com muita incerteza, disse ela, né? Anticorpos, vacina em testes para a Covid-19 induz produção de anticorpos em 90% dos pacientes e anuncia a empresa chinesa, né? A Rússia vai testar 2 vacinas contra a Covid-19. A vacina de Oxford contra a Covid-19 será testada em São Paulo e no Rio de Janeiro, Lilian.
Os ensaios são difíceis de fazer porque você tem que fazer em locais onde há infecções ocorrendo. Se um país desenvolveu uma vacina, mas conseguiu controlar os níveis de infecção, eles precisam buscar outros lugares onde testar, lembrou. A cientista também afirmou que a OMS está discutindo com os Estados-membros uma forma justa de distribuição de uma vacina. A ideia é dar prioridade a funcionários de saúde na linha de frente que trabalha em ambientes com alto risco de transmissão, como prisões e casas de repouso, além de pessoas nos grupos de risco por causa da idade ou por terem outras doenças. Bem, Lília, o Jornal da Rede Alesp agora, nós vamos conversar com o deputado Tenente Nascimento, do PSL, que nos fala aí sobre a Alesp ter aprovado visitas virtuais religiosas e familiares para pacientes com Covid-19. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lília. Bom dia, Luciano. E todos os ouvintes, todos aqueles que estão acompanhando nossa Rede Alesp, sempre pronto para a informação e trazer a todos vocês o que está acontecendo nesses dias atuais e o que estamos fazendo a fim de também darmos a nossa contribuição. Opa, bom dia, deputado. Deputado, fala um pouco para a gente sobre essa questão aí das visitas virtuais, religiosas, familiares para a Covid-19, né? Como que isso funciona? Detalhe para a gente, por favor. Bom, Luciano, esse projeto se deu no seguinte sentido: como nós tivemos esse grande projeto aí, o projeto da Lei 350, em que foi acompanhado por todos os deputados, apresentamos num conjunto de ações a fim de algumas medidas serem implantadas imediatamente. Eu tive, infelizmente, chegou na minha família. Eu perdi 2 entes queridos, perdi um cunhado, perdi um sobrinho de Covid-19. Nós tínhamos uma dificuldade de estar falando com os mesmos, principalmente porque na rede pública. E aí nós conseguimos, através de prefeito aqui do lado, de nosso prefeito Marcos Neves, e conseguimos, através da assessoria, mandar o celular para ele, para o meu sobrinho. E nós falamos com ele às 10h30 da manhã ainda, conversamos apenas, pedindo informações de o que estava acontecendo. Quando foi às 6 horas da tarde, ele veio a falecer. Bom, o que acontece? Os familiares, você leva lá o seu ente querido, o paciente, e fica sem ter as informações. E durante o período em que a pessoa fica lá, ela gostaria de estar falando com um familiar, ou com um capelão, ou com um padre, enfim, com alguém que possa dar também uma palavra espiritual, uma palavra religiosa. Assim sendo, nós imediatamente preparamos o projeto, encaminhamos e foi aprovado, para que todas as pessoas, para que os próprios hospitais também disponibilizem o tablet, o aparelho celular, para que o familiar ou alguém, um assistente social, dê as informações precisas aos familiares do que está acontecendo. Eu tive o caso aqui da nossa assessoria, em que a sogra de um dos nossos assessores, ela só foi descobrir que ela queria ser cremada. No final, ao retirar as coisas lá no hospital, ela escreveu um bilhetinho e colocou dentro da bolsa. Então, durante 15 dias, nenhuma palavra, não falou com ninguém. Ela não conseguiu falar com ninguém. E assim, nós vemos no geral. No geral, onde as pessoas querem saber as informações e também querem levar uma palavra amiga ou uma palavra dentro da capelania para aquele paciente que está internado dentro do leito de um hospital. Estamos com um problema de conexão? Um pouquinho. Deputado, está com um pouquinho, mas acho que ele terminou o raciocínio dele. Pode ir lá, Lina. Deputado, está escutando a gente? Oi? O senhor está escutando. Deputado, além do conforto emocional, né, quais as outras vantagens que as famílias teriam com o projeto 350 de 2020?
Nós também aprovamos também a questão da internet gratuita na rede estadual de ensino. 50% dos alunos da rede estadual não estão tendo acesso à questão do ensino virtual, né? Eles passam as lições, tem a TV, tem algumas, mas 50% deles não estão conseguindo acesso à internet. Então, nós aprovamos também, dentro desse pacote, que a internet gratuita a todos os alunos da rede estadual, para que todos possam interagir juntamente com suas escolas ou com a secretaria, com os professores, e possam fazer as suas lições. Nós temos família que tem apenas um aparelho celular e ainda o pré-pago. E aí tem 3 ou 4 alunos até. Então, você não consegue dar uma dinâmica nisso. As escolas particulares fazem isso porque já estão fazendo isso. Inclusive, nós tentamos pedir para que houvesse um acordo extrajudicial, um acordo entre as partes das escolas particulares também, para que houvesse o desconto, sendo que os pais, os responsáveis, estão fazendo essa parte que é a escola, o ensino virtual. Também aprovamos esse projeto, dentre muitos outros, a telemedicina, que é a comunicação, informa um boletim médico pela própria rede de telemedicina. Entre outros, muitos um apoio às vítimas das mulheres violentas, vítimas de violência doméstica. Então, foi um projeto muito bem elaborado, e quero ressaltar aqui, Lilian, o deputado Vinícius Camarinha e o líder do governo, logicamente, Carlão Pinhatari, nós foi o mentor de toda, né, foram 279 emendas, do qual nós chegamos ao bom senso, com todas as bancadas, todos os deputados participando ativamente. Ô, deputado, o senhor falando, vamos falar um pouquinho sobre uma das propostas do senhor, que foi de levar a internet, né, aos alunos da rede pública. O senhor tem algum levantamento, uma estatística de quantos alunos, a quantidade de alunos hoje da rede pública que enfrenta a dificuldade de não ter acesso à internet? Nós fizemos um levantamento, e tem a mídia e algumas emissoras fizeram também. 1.600.000, de 3.500 alunos da rede pública, 1.600.000 não consegue ter o acesso e não está sendo correspondido na rede, pela internet. Então, é um número muito grande, assustador. Tanto que nós estamos vendo que no ensino particular, eles estão migrando da rede particular para o ensino público. Então, esses que estão migrando para o ensino público, nesse momento, eles têm a vantagem, porque eles já têm a interlocução escola e também a questão da internet, e já tem esse link, entendeu? Uhum. O deputado... desculpa. Oi? Pode só para concluir. Eu tenho também, porque nós íamos colocar o homeschooling emergencial, que é um ensino domiciliar, que venha a ser validado também. O que acontece? Já passou aí na CCJ, já passamos aí pelas comissões principais e ia para plenário. O que ocorre é que nós temos que fazer isso com muita rapidez, porque senão esses alunos que não estão conseguindo acesso serão prejudicados, porque esses alunos que estão migrando do ensino público, do ensino particular para o ensino público, também continuam saindo na frente. O deputado, antes do senhor, a gente estava falando... Está me ouvindo? Parece que teve um problema aí, né? O senhor está ouvindo a gente? Alô? Tivemos um problema de... Acabou de cair. Ele está com problema na internet, mas deu para ouvir. Já voltou? Ele voltou, vamos.
Já voltamos, estamos aqui. O deputado, antes do Deu senhor... para ouvir o final? Sim, deu para ouvir. Antes da gente entrevistar o senhor, a gente entrevistou um dentista hoje sobre a teleodontologia. Eu estava lendo aqui e estou vendo que o senhor é um acadêmico hoje no curso de Direito, né? E durante a pandemia, como é que está sendo esse ensino à distância? O senhor acha que a qualidade do ensino é o mesmo e também o aproveitamento? O senhor poderia falar um pouco disso para nós? Posso sim. Essa madrugada, eu fui dormir essa noite, era 1h30 da manhã. Nós tivemos... Eles estão apertando, sim. Eu sou acadêmico da Uninove, estou indo para o 8º semestre, e passaram para nós muitos trabalhos, muitas atividades, provas, e eu escrevi em média, nessa semana de provas, escrevi mais ou menos umas 50 páginas de trabalho, provas e tudo mais. O que acontece? Ela estimula você a realmente a fazer mais, a consultar mais, mas o presencial ainda é fundamental para você interagir com o professor. O que acontece? O que vai ser bom para o ensino doravante? Nós vamos, após a pandemia, nós vamos atrelar o que nós estamos aprendendo, disponibilizando a tecnologia, aprender o manuseio, a capacitação no manuseio da tecnologia, junto com a aula presencial. Ainda a aula presencial é fundamental. E o que vai destacar para o aluno no EAD? É aprender o manuseio da tecnologia. Eu estava aqui na hora que que me ligou para antecipar a entrevista, eu estava aqui desesperado, porque eu tinha feito uma programação, o computador não estava dando meio certo, então não estava dando a conexão, eu estava deveras preocupado. Então, o que nós vamos precisar? Que é o que nós pedimos no nosso projeto 350, a internet gratuita para todos. Quando você tiver a internet e o instrumento de comunicação funcionando, aí vai funcionar muito bem a EAD. Deputado, vamos falar um pouco sobre relações políticas depois da pandemia, né? A gente já viu aí sessões virtuais, não só aqui na Assembleia Paulista, mas também no Congresso Nacional. O senhor acha que a tecnologia veio para ficar na atuação política? Qual que, na avaliação do senhor, tem sido o resultado, né, dessas assembleias virtuais, dessas votações virtuais? O resultado é positivo, é negativo? Qual que é a avaliação que o senhor faz e o que a gente tem pela frente aí depois desse período de isolamento? O resultado é altamente positivo. A internet veio para ficar. Teremos sim sessões virtuais, mas nada como a presencial. O que ela vai contribuir muito. Ela veio para contribuir e, com certeza, ela vai continuar não somente na questão política, nos parlamentos, mas também na igreja, certo? Eu estou elaborando um projeto, inclusive, para a visita virtual até nos presídios, entendeu? Então, você ter uma ideia da dimensão que nós teremos para que as pessoas consigam falar aí, ou ter pelo menos aquele momento específico, né? Aquele momento especial junto ao seu familiar. Então, nós veio para ficar no parlamento, em outros segmentos, como a telemedicina, né? Você viu falar que a tecnologia, eu mesmo tenho ido pouco ao médico, eu ligo para o doutor, ele já tem assim um quadro, porque quando você tiver uma telemedicina, por exemplo, quando você tem lá no programa, no seu computador, todos os exames, tudo aquilo que você fez, você facilita e vai ter um resultado altamente positivo. Então, a internet veio para ficar e nós temos que realmente nos reciclar para que possamos, então, ter um melhor desempenho em todas as funções, na medicina, na religiosa e também no parlamento. Deputado, para a gente poder estar encerrando aqui a entrevista, o senhor como uma pessoa pública, né, e também como um pastor de igreja, o senhor poderia falar um pouco para a população como é importante a vida religiosa hoje dentro da casa das pessoas?
Olha, nesse momento que nós estamos vivendo, se vê que cresceu muito a violência doméstica contra as mulheres, violência doméstica contra idosos e até crianças também. Nós estamos numa campanha firme, nós estamos vivendo o Junho Violeta, que é um aumento muito grande, que é uma maneira de nós combatermos a violência contra o idoso, que pedimos que ligue no Disque 100. É um aplicativo em que você liga e você tem toda a atenção possível. Então, o que acontece? Nesse momento que nós estamos vivendo, as igrejas, no geral, elas não foram fechadas totalmente, né? Nós conseguimos barrar um projeto que tinha lá no Senado, em que as igrejas deveriam ficar fechadas até 31 de outubro. Nós conseguimos derrubar o artigo 4, do qual as igrejas devam permanecer, sim, abertas, logicamente obedecendo todas as regras estabelecidas pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades locais, os governadores, prefeitos, enfim. O que acontece? Quando nós começamos a fazer isso, nós atingimos um público maior. Nós temos live aqui, eu também já tenho feito algumas, nós temos feito o culto virtual, e chega a atingir 12 mil, 15 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil pessoas. E quando você atinge isso, numa palavra, né, uma palavra espiritual, uma palavra de Deus, uns hinos maravilhosos que nós temos, nossos grupos que nós fazemos também no virtual, isso dá um devido conforto e diminui em 20% a 30% aquela ansiedade e aquelas pessoas que às vezes ficam depressivas. Então, a palavra de Deus, o ensino religioso, ou seja, tem realmente feito diferença nessa pandemia. Então, as igrejas também, de uma maneira geral, elas vão continuar fazendo esses cultos virtuais e também os presenciais. Então, é de grande importância na pandemia. A igreja veio também a se enquadrar dentro do novo sistema e o trabalho social tem sido sensacional. Nós temos tido o apoio das entidades privadas, no qual, essa semana, esses últimos meses, nós entregamos só na nossa igreja, do qual faço parte, Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, pastor Alcides Fávaro, presidente. Mais de 2.000 cestas básicas nós conseguimos entregar junto às nossas congregações e a comunidades ao seu derredor. Então, esse é um dos problemas sociais, mas o principal mesmo é levar uma palavra de conforto, uma palavra de entusiasmo e dizer a todos, isso vai passar e nós vamos sair melhor do lado de lá. Tá certo, eu gostaria de agradecer aí o deputado Tenente Nascimento, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenente, até uma próxima. Obrigado, Luciano, obrigado, Lília. Obrigada, tenha um bom dia. E TV Alesp, que Deus abençoe a todos e nós vamos vencer essa pandemia. Isso vai passar. Amém, deputado, amém. Obrigado. Uma recente pesquisa aí da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, revelou que o distanciamento social pode trazer danos profundos na capacidade dos adolescentes de se relacionar com pessoas que não façam parte do seu círculo familiar. Foram realizados estudos em roedores que apontaram que privações de contato durante a adolescência impactam mais o cérebro e o comportamento social nessa fase do que em outras faixas etárias. Pesquisadores que participaram do estudo pontuam, porém, que manter o contato com outras pessoas por meios digitais pode amenizar os efeitos da atual privação. A pesquisa foi publicada na revista científica The Lancet, de junho. Bem, Lília, vamos agora fazer um giro aqui de notícias. Vamos conversar agora por Skype com o Sérgio Everton. Sérgio Everton, que sempre traz boas notícias aqui para o Jornal da Rede Alesp. Hoje, Sérgio, seja muito bem-vindo. Oi, Luciano. Bom dia a você, Lília. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos nossos... Bom dia, querida. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui da nossa Rede Alesp. Bom, você falou bem, eu trago sempre boas notícias. Essa também agora, eu vou mudar um pouco, mas também são notícias boas, ótimas, né? Em relação aí ao nosso parlamento, à nossa Assembleia Legislativa, que são os projetos aí de deputados, os nossos parlamentares, que são projetos que ajudam, a melhorar as condições do Estado de São Paulo, enfim. São vários projetos, só para vocês terem aí uma ideia,
esse ano de 2020, né, nós já temos aí projetos de parlamentares que chegam já a 399 projetos. Quer dizer, do começo desse ano, que a gente está ainda, chegando, né, à metade do ano, e já são quase 400 projetos, para ser exato, né, 399. Então, são projetos aí que, né, melhoram a vida das pessoas, né, são determinações aí de datas comemorativas também, né, os projetos, só para que o telespectador entenda, eu vou explicar um pouco como é que é o trâmite, né, desses projetos. Esses projetos de lei, eles são pautados, né, aí na Assembleia Legislativa, e a partir daí, né, esses projetos têm um andamento, né, eles acabam indo aí para as comissões. Uma das comissões importantes que tem que passar, né, o projeto de autoria de algum deputado é a CCJR, né, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, a tramitação, esses projetos ficam tramitando aí na Assembleia Legislativa através das comissões, né, e eles são aí votados nas comissões, vai para a Comissão de Fiscalização, né, e Controle aí da Assembleia, vai para a CCJR, como eu acabei de falar, né, tem aí também, né, as comissões conjuntas, né, que esses projetos são discutidos, são votados também, e depois ele segue aí para o plenário, né, onde é votado o projeto, onde ele é discutido primeiramente, é o mínimo aí de 6 horas de discussões, né, para que se vote o projeto. Aí ele pode ser aprovado ou não, né, isso aí a gente sabe disso, é fato, né, ele é votado, mas pode ser que ele seja aprovado em plenário ou também não. E tem projetos também que eu queria falar, que muita gente não sabe disso, os projetos de denominações, né, Luciano e Lília? São esses projetos que denominam o nome de rua, né, viaduto, ponte, as pontes, entornos, aí esses projetos que chamam de determinação, projetos que vão aí às comissões, eles não precisam passar no plenário, né? Eles podem ser, sim, votados e também aprovados nas próprias comissões, né? São projetos aí que determinam, como eu disse, né, nome de rua, nome de ponte, nome de viaduto, entornos, enfim. Mas os outros, sim, os outros projetos de deputados, eles vão às comissões e depois vão a plenário para serem votados e aprovados ou não. Eu vou, inclusive, citar alguns. Eu tenho 3 projetos aqui, um deles que é de autoria da deputada Damares Moura, né, que ela é do PSDB. Esse projeto dela autoriza, veja bem o que eu estou falando, esses projetos todos que eu estou falando, alguns já foram aprovados, dentre esses 399 projetos desse ano de 2020, né? Mas a maioria está ainda em tramitação, em andamento, né? Precisa passar pelas comissões. Então, esse é um deles, da deputada Damares Moura, do PSDB, que autoriza aí o Poder Executivo a implantar o atendimento humanizado. Isso é muito importante para as mulheres, viu, Lília? Sim. Com triagem feita por psicólogo. É a violência, né? Que a gente fala, violência contra a mulher. Mas esse tipo de violência, ele é diferente. É uma violência que a gente chama, né, psicológica, né? Então, a deputada, ela propôs esse projeto, né, para que depois pode se virar lei, terá que ser cumprido, claro, né? Que faz essa triagem aí, né, por um psicólogo para as mulheres vítimas da violência nas delegacias de polícia do Estado. Eu vou explicar o que acontece. Muitas delas, Lília, reclamam que são interrogadas aí na frente de todas as outras pessoas, né, presentes na delegacia. E, olha só, quando se trata de violência psicológica ou outro tipo, né, Lilian, de violência diferente da sexual ou da lesão corporal, é muito comum aí afirmar, né, a polícia na delegacia que não se trata de um crime. Por isso, a deputada Damares propôs esse projeto, né, para que se torne, sim, crime, né, porque é uma violência, né, Lilian, psicológica contra as mulheres. Não é violência física nem nada, mas você sabe que afeta e muito, né, a violência psicológica das pessoas, principalmente das mulheres. Quer dizer, você chega na delegacia, né, a mulher chega, ela vai contar, né, toda a situação que ela vem passando, ou que ela passou,
e muitas vezes a própria delegacia não trata, né, essa questão da mulher, essa violência psicológica como um crime. E é isso que a deputada Damares quer. Eu tenho um outro projeto também, o Luciano e Lília, de autoria aqui do deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, é sobre a redução, né, proporcional aí das mensalidades da rede privada de ensino durante aí a vigência, né, desse decreto de calamidade pública aqui no nosso estado. O objetivo desse projeto é assegurar, né, o direito à educação. Por causa das pandemias, muitos pais, né, a gente sabe muito bem disso, né, Lilian e Luciano, perderam o emprego, né, os salários foram reduzidos, né, tiveram aí seus salários reduzidos com a suspensão aí dos seus contratos, e os outros, né, quem não teve o contrato suspenso ou reduzido foi mandado embora, né, ficou desempregado. Aí é a pergunta, como é que o pai, né, os pais conseguem pagar uma mensalidade num colégio particular? Né? É complicado, por isso o deputado Alexandre Pereira, ele quer esse projeto aí para poder ter uma redução aí, né, uma redução proporcional, vamos dizer assim, das mensalidades escolares, né, das escolas particulares. É muito importante isso, né? Por isso que eu falo, esses projetos, né, dos parlamentares vêm aí para tentar ajudar, né, numa situação como essa que a gente está passando dessa pandemia. A gente teve aí, vocês sabem muito bem disso, o Luciano e você, Lili, acabaram de conversar com o deputado Tenente Nascimento. O Tenente citou, né, esse projeto 350 aí de 2020, que da pandemia, né, para combater aí o coronavírus. Então é exatamente isso. São muitos projetos que chegam à Assembleia para serem pautados, né, e que estão em cima dessa questão nossa que a gente está vivendo aí desse coronavírus. Então é muito importante esses projetos, né, serem analisados, serem votados, né? Isso ajuda muito a população do estado de São Paulo. E a Assembleia sempre fez isso, né? São projetos aí, vários projetos que acabam virando lei, né? Outros não, mas a maioria vira lei, né, para ajudar, né, o nosso estado. A gente precisa muito disso, ainda mais na situação que a gente está vivendo. Eu tenho um outro também, um outro projeto de lei que está em tramitação aí na Assembleia Legislativa, que é de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, do PL. Ele institui, Lília, eu sei que não precisam vocês ficarem chocados, pelo amor de Deus. É um projeto que fala de uma doença, mas o projeto desse deputado é para que as pessoas não esqueçam, né, dessa data. O Rafa Zimbaldi, ele institui aí o dia de conscientização do raquitismo. Não sei se vocês sabem que tipo de doença é essa. O raquitismo hipofosfatêmico. Eu vou explicar. Raquitismo hipofosfatêmico. Essa é uma doença, viu, Lília e Luciano, genética, ela é grave, ela é hereditária, né? A gente, claro, não quer que isso aconteça de maneira nenhuma. Ela acaba deformando aí o sistema esquelético, né? Tornando eles moles, né? O esqueleto mole e curvo. É horrível, a gente sabe disso, né? Impede aí o correto crescimento e o alongamento de partes do corpo que a gente sabe são fundamentais aí para o equilíbrio e a estatura do ser humano. Mas não fique assim tristes, não, porque não é nada, é um projeto para que se lembre, né, dessa data, para que essa data fique marcada, que é o dia 23 de junho. Né? O projeto, então, é votado. Então, nessa data, isso é muito legal, para que não se esqueça, né, dessa conscientização. É um projeto de conscientização, para que as pessoas saibam da importância, né, desse projeto de lei, dessa doença, né, do que tem que ser feito com essa doença. Então, é bom, os deputados fazem esse tipo de projeto para que as pessoas não se esqueçam, né? É uma data ruim, mas é bom a conscientização das pessoas em cima de várias doenças que a gente tem aí. Então, as pessoas acabam esquecendo, não lembram, né? E para cada vez mais fortalecer, né, o tratamento desses tipos de doenças aí. A gente sabe que tem doenças incuráveis, mas existe o tratamento, né? E é bom para que se lembre sempre uma data, né, certa aí que os deputados criam, né, e criam esses projetos, né, que acaba alguns virando aí leis, e é importante, né? São projetos que estão em tramitação, mas é bom falar do trabalho,
né, dos nossos parlamentares aí na Assembleia Legislativa. É sempre bom estar lembrando disso, né? Os deputados trabalham e trabalham bastante, né, para que o Estado de São Paulo tenha aí melhores condições, principalmente para as pessoas que são mais, né, Lília, necessitadas, que precisam, né, de uma lei para que os estabelecimentos, né, os órgãos cumpram essas determinações, muitas vezes através de uma lei, né? É isso que eu tenho para falar hoje. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações, obrigado aí pelas atualizações. Obrigada, Sérgio, pela participação, né? Obrigado a vocês. Tenha um bom bom dia, trabalho, Sérgio. bom jornal para todos. Para você também, um Tá bom pra dia. você Tchau, também. tchau. Bom final de semana. Para nós. Bem, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, participou nesta quinta-feira de uma audiência pública virtual da Comissão Especial da Covid-19 no Congresso Nacional. O objetivo da reunião foi discutir e acompanhar os gastos públicos no combate à pandemia do Covid-19. O momento coincide com uma série de investigações em estados e no governo federal sobre o superfaturamento, sobrepreço e desvio de dinheiro na compra de respiradores. Com o decreto de estado de emergência em saúde publicado em fevereiro, a compra de equipamentos dispensa licitação. Na semana passada, o Ministério Público Federal em Brasília abriu um inquérito para apurar suposta irregularidade na execução de contratos emergenciais firmados pela União por intermédio do Ministério da Saúde. A Polícia Federal também está investigando aí o desvio de dinheiro para o combate ao novo coronavírus em pelo menos 3 estados, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas. No Rio, o caso levou ao pedido de impeachment do governador Wilson Witzel, do PSC, sob análise na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bem, pessoal, o governador João Dória se reuniu ontem virtualmente com deputados da Assembleia Legislativa do Estado, aqui do Estado de São Paulo, da Assembleia. Durante o encontro, parlamentares apresentaram demandas ao chefe do Poder Executivo. Realizada em ambiente virtual, esta foi a 12ª visita do governador do Estado de São Paulo aqui na Alesp. Uma das pautas discutidas no encontro foram as possíveis maneiras de frear a pandemia, oferecer apoio para os cidadãos e medidas para uma retomada segura da economia. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, avaliou ser muito importante a reunião com o governador, pois mostra o respeito entre os poderes executivo e legislativo. Desde que assumiu o mandato, em janeiro de 2019, o governador João Dória costuma fazer visitas mensais ao Palácio 9 de junho. Essa visita não foi pessoalmente, mas foi uma visita virtual, também vale, né? Nesses tempos de pandemia. É o que está usando, né, É o que está usando. É o Télio do Ré, hoje tudo. Confira agora o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, Luciano. A cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, a OMS, Soumya Swaminathan, declarou que espera ter algumas centenas de milhões de doses de uma vacina para a Covid-19 até o fim do ano. Nenhuma foi aprovada até agora, mas há cerca de 10 sendo testadas, disse aí a Swaminathan. O nome é o nome deles lá, enfim, né? É o nome, pra gente é mais... Pra gente é mais difícil de pronunciar. É mais difícil de pronunciar, sim, mas sim. Enfim. E falando de destaque, eu sempre gosto de conversar nesse final de bloco, Lilian, sobre destaque. Acho que esse realmente é o grande destaque. A gente falou de outras vacinas também, da possibilidade da gente ter vacinas, essa perspectiva aí da gente ter uma vacina contra a Covid-19 muito rápida e da gente ter uma evolução na medicina aí muito bacana aí nesses tempos de pandemia, né? Então, acho que o destaque do primeiro bloco seria ser apenas uma palavra, né, Luciano? Esperança. Esperança de sair a vacina logo, né? E expectativa. Pois é, muito bem falado, Lili. E a gente sempre está falando de pandemia, Covid, né? De notícias que, às vezes, há muitas mortes, né? A gente está chegando a quase 50 mil mortes no país. E hoje a gente tem notícias positivas aí, né? A possibilidade de uma vacina. Expectativa de melhora, sim, com certeza, que bom, Luciana. tomara que aconteça bem rápido, né? Com certeza. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Até já. Você acompanha